As garras do Wolverine são um clássico, mas se eu te disser que os X-Men guardam uma espada capaz de aniquilar até quem tem fator de cura? No vídeo de hoje, vamos dissecar o arsenal mais letal, bizarro e secreto dos mutantes. Tem máquina capaz de causar uma extinção em massa e até luvas de couro que escondem um poder mortal. Já se ajeita aí, porque a lista de hoje tá insana. As garras de Adamantium. As garras de Adamantium são sem dúvida a arma mais famosa dos X-Men. Muita gente pensa que o Wolverine sempre teve garras de metal, mas isso não é verdade. A mutação dele fazia nascer garras de osso que já faziam parte do seu corpo. Um detalhe insano é que os fãs só descobriram isso anos depois, na clássica HQ Atrações Fatais, em um momento chocante onde o Magneto arranca todo o adamantio do corpo do Logan, revelando as garras de osso que sempre estiveram lá por baixo. Tudo mudou quando Logan foi capturado pelo programa Arma X, um projeto secreto que fez vários experimentos com ele e cobriu todo o seu esqueleto com adamantium, um dos metais mais resistentes do universo Marvel. Foi aí que suas garras se tornaram praticamente indestrutíveis. As garras ficam escondidas dentro dos braços e saem sempre que Wolverine precisa lutar. Por isso, elas atravessam a pele, o que seria extremamente doloroso para qualquer pessoa. Só que o fator de cura dele fecha o ferimento em poucos segundos, como se nada tivesse acontecido. A X-23, o clone do Logan, também usa garras de adamantium, mas com uma diferença: ela tem duas em cada mão e uma em cada pé, deixando seu jeito de lutar ainda mais rápido. Na batalha, essas garras conseguem cortar quase qualquer coisa. Elas atravessam aço, robôs, armaduras e até já conseguiram ferir personagens que são considerados quase impossíveis de machucar. E isso faz delas uma das armas mais perigosas de toda a Marvel. Mas elas também têm um significado muito maior. As garras representam tudo o que aconteceu com Wolverine. O adamantium foi colocado no corpo dele contra sua vontade, transformando Logan em uma arma viva. Por isso, toda vez que ele tira as garras, elas lembram tanto o seu lado selvagem quanto o sofrimento que enfrentou durante os experimentos do programa Arma X. É exatamente essa história que faz as garras de adamantium uma das armas mais marcantes dos quadrinhos. O visor de quartzo rubi. O visor de quartzo rubi é uma das peças mais importantes do uniforme do Ciclope. Muita gente acha que ele dispara raios de calor ou lasers pelos olhos, mas isso não é verdade. Na realidade, os olhos do Scott Summers liberam uma poderosa energia de impacto, como se fossem uma força que empurra tudo pelo caminho. Como ele sofreu um grave acidente quando era criança, Scott perdeu a capacidade de controlar esse poder sozinho, e se não usar o visor, seus olhos ficam disparando energia o tempo todo. E é aí que entra o quartzo rubi. Esse é o único material conhecido capaz de bloquear essa energia de forma segura. Graças ao visor, o Ciclope consegue abrir ou deixar uma pequena fresta na frente dos olhos, controlando exatamente quanta força vai liberar, tipo assim, ó. Assim, ele pode fazer desde um disparo pequeno e preciso até uma explosão poderosa capaz de destruir prédios ou até rachar uma montanha. Uma das histórias mais importantes envolvendo o visor acontece na fase New X-Men de Grant Morrison. Durante uma missão, o visor é destruído e Scott precisa recorrer a um par de lentes de contato de quartzo rubi que ele carrega justamente para emergências. Mesmo reduzindo o poder das rajadas, elas permitem que ele continue lutando sem colocar seus companheiros em risco. Um episódio também muito legal é quando em X-Men Evolution o Ciclope perde o visor completamente por causa da mística, e aí ele precisa se virar com os outros sentidos, mostrando a importância desse equipamento para ele. Mais do que uma ferramenta de combate, o visor representa quem Scott Summers é. Enquanto os outros heróis podem simplesmente ligar e desligar seus poderes, ele precisa viver em constante controle. Um pequeno erro pode causar uma grande destruição. Por isso, o visor simboliza disciplina, responsabilidade e autocontrole, características que fizeram do Ciclope um dos maiores líderes da história dos X-Men. Sem ele, Scott não conseguiria levar uma vida normal, nem proteger as pessoas ao seu redor. A espada espiritual. A espada espiritual é a principal arma da magia, também conhecida como Illyana Rasputin, irmã mais nova do Colossus. Diferente da maioria dos X-Men, ela não é apenas uma mutante, mas também uma das feiticeiras mais poderosas da Marvel. Quando ainda era criança, Illyana ficou presa por anos na dimensão demoníaca chamada Limbo. Foi durante esse período que ela aprendeu magia e criou a espada espiritual, usando uma parte da própria alma. Essa espada é diferente de qualquer outra arma.
ela foi feita para enfrentar ameaças místicas, sendo capaz de destruir feitiços, ferir demônios ou outras criaturas mágicas, além de atingir seres que normalmente não poderiam ser tocados. O mais curioso é que, na maioria das vezes, ela atravessa pessoas e objetos comuns sem causar nenhum dano físico, a menos que Iliana decida o contrário. Uma das histórias mais importantes envolvendo essa arma acontece no evento Inferno, quando o Limbo invade a Terra. Durante toda a saga, a espada espiritual é essencial para enfrentar os demônios e impedir que a invasão destrua o planeta. Anos depois, ela também teve um papel fundamental em X of Swords, um grande crossover dos X-Men em que vários mutantes precisaram empunhar espadas lendárias para decidir o destino de Krakoa e de Araco. Entre todas elas, a espada espiritual era uma das mais poderosas e importantes. A Lâmina Muramasa. A Lâmina Muramasa é uma das armas mais perigosas de todo o universo Marvel, principalmente para quem possui um fator de cura, como Wolverine, Dente de Sabre e Deadpool. Apesar de não ser tão conhecida quanto as garras de Adamantium, ela é uma das poucas armas capazes de matar personagens que normalmente seriam praticamente imortais. A espada foi forjada pelo lendário ferreiro japonês Muramasa, mas ela não é uma katana comum. Para criá-la, Muramasa usou um fragmento da alma de Wolverine, deixando a arma ligada ao próprio Logan. E isso traz um detalhe visual incrível. A espada brilha com um tom avermelhado justamente por conter a essência do mutante, e os seus golpes cortam a vítima em nível celular e espiritual. Por causa disso, qualquer ferimento causado pela lâmina impede que o fator de cura funcione corretamente. Se ela cortar um braço, por exemplo, a vítima não consegue regenerá-lo. Dependendo do golpe, o dano pode até ser permanente. A espada ganhou destaque quando Wolverine precisou enfrentar inimigos que também possuíam fator de cura. Em uma das histórias mais importantes, a Muramasa é usada para matar o filho de Dentes de Sabre, e mais tarde acaba nas mãos do próprio Dentes de Sabre, que a utiliza contra Wolverine em um confronto brutal. Como Logan não conseguia se regenerar dos golpes, a luta se tornou uma das mais perigosas de sua vida. A importância da lâmina Muramasa é tão grande que o próprio Wolverine reconheceu que ela poderia ser usada contra ele caso um dia perdesse completamente o controle. Por isso, Logan confiou a espada ao Ciclope, pedindo que ela fosse guardada como um último recurso caso fosse necessário impedi-lo de uma vez por todas. A adaga psíquica e a katana telecinética. A adaga psíquica é a arma mais conhecida da Psylocke. Diferente de uma espada comum, ela não é feita de metal. A própria Psylocke cria essa arma usando seus poderes mentais, transformando energia psíquica em uma lâmina brilhante que cabe na palma da mão. Anos depois, ela desenvolve uma versão ainda mais poderosa, a katana telecinética, uma espada completa feita da mesma energia. As duas armas funcionam de maneiras diferentes. A adaga não corta o corpo da vítima, em vez disso, ela ataca diretamente a mente, podendo causar uma dor intensa, apagar as memórias de alguém ou até deixar a pessoa inconsciente com um único golpe. Já a katana age como uma espada de verdade, conseguindo cortar aço, pedra e praticamente qualquer outro material, mas sem deixar de ser uma arma criada inteiramente pelos poderes da Psylocke. Uma das histórias mais importantes envolvendo essa arma acontece na saga Psy-War, quando os X-Men enfrentam o Rei das Sombras. Como o vilão existia no plano astral e controlava milhares de pessoas ao mesmo tempo, ataques físicos não adiantavam. A adaga psíquica era uma das poucas armas capazes de atingir diretamente sua mente. Betsy conseguiu feri-lo, e para impedir que ele voltasse a controlar o mundo, usou seus próprios poderes para mantê-lo preso. O preço foi enorme. Durante anos, ela praticamente abriu mão da própria telepatia para garantir que o Rei das Sombras continuasse aprisionado. Hoje, é praticamente impossível pensar na Psylocke sem lembrar da lâmina de energia roxa em suas mãos. Ela se tornou um dos símbolos da personagem e uma das armas mais únicas dos X-Men. O Bastão Buu e as cartas cinéticas. As cartas explosivas e o Bastão Buu formam o conjunto de armas mais famoso do Gambit. À primeira vista, parece uma escolha estranha usar cartas de baralho para lutar, mas isso faz todo o sentido por causa do poder de Remy LeBeau. Ele consegue carregar qualquer objeto com energia cinética, fazendo com que ele exploda poucos segundos depois. Como as cartas são leves, fáceis de esconder e podem ser lançadas com muita precisão, elas se tornaram sua marca registrada.
Além das cartas, o Gambit usa um bastão botelescópico no combate corpo a corpo. Dependendo da fase dos quadrinhos, ele é feito de materiais extremamente resistentes, capazes de suportar a energia do próprio Gambit sem quebrar. Remy também pode carregar o bastão com energia cinética, transformando cada golpe em um impacto muito mais destrutivo. As cartas e o bastão se tornaram inseparáveis do Gambit, porque transformam um poder simples em um estilo de luta único. Até hoje, basta uma carta brilhando em tom rosa no ar para qualquer fã saber exatamente quem está chegando. O capacete à prova de telepatia. O capacete do Magneto é uma das peças mais importantes do seu arsenal. Apesar de hoje ser conhecido como a proteção contra ataques mentais, ele nem sempre teve essa função. Nas primeiras histórias dos X-Men, o elmo era apenas parte da armadura do Magneto, mas com o tempo, os roteiristas perceberam um grande problema. Se o Professor Xavier pudesse entrar na mente dele a qualquer momento, Magneto seria facilmente derrotado. Foi então que o capacete ganhou a habilidade de bloquear ataques telepáticos. O funcionamento exato muda dependendo da história, mas a ideia principal é sempre a mesma. O capacete impede que os maiores telepatas da Marvel leiam seus pensamentos, controlem suas ações ou alterem suas memórias. O material dele nunca recebeu um nome oficial nos quadrinhos, mas a proteção vem principalmente de uma combinação de tecnologia e sistemas criados pelo próprio Magneto, que interferem nas habilidades psíquicas de seus inimigos. O elmo do fanático também possui uma função parecida, sendo capaz de impedir que telepatas como Xavier afetem sua mente. Uma das histórias mais marcantes envolvendo o capacete acontece durante o E de Extinção, quando Cassandra Nova inicia seu ataque contra Genosha. Com seus poderes telepáticos absurdamente avançados, ela consegue manipular e destruir milhares de vidas. Mas Magneto continua sendo um dos poucos alvos que ela não consegue controlar diretamente graças ao seu capacete. A proteção se torna ainda mais importante porque em diversos confrontos entre Magneto e Xavier, o primeiro passo para derrotá-lo quase sempre é remover ou danificar o elmo. O cérebro. O cérebro é uma das invenções mais importantes dos X-Men. À primeira vista, ele parece apenas uma máquina capaz de encontrar mutantes espalhados aí pelo mundo. Mas na verdade, seu potencial é muito maior e também muito mais perigoso. Quando usado por um telepata poderoso, o cérebro pode transformar uma única mente em uma força capaz de alcançar praticamente qualquer pessoa no planeta. A máquina funciona amplificando os poderes de quem está conectado a ela. Normalmente, o Professor Xavier a utiliza para localizar mutantes, entrar em contato com eles ou detectar grandes ameaças antes que elas aconteçam. Mas nas mãos da pessoa errada, ela pode fazer muito mais do que isso. Como o alcance da telepatia aumenta de forma absurda, o usuário também pode invadir mentes, manipular pensamentos e até atacar milhares de pessoas ao mesmo tempo. A demonstração mais assustadora desse poder acontece na história Novos X-Men. A vilã Cassandra Nova invade a Escola Xavier, assume o controle do cérebro e o usa para lançar um ataque telepático contra todos os mutantes da Terra ao mesmo tempo. Centenas de pessoas entram em colapso instantaneamente, provando que a máquina poderia ser usada como uma verdadeira arma de extermínio em massa. Nos filmes dos X-Men, esse conceito também aparece quando William Stryker tenta usar o Professor Xavier e o cérebro para matar todos os mutantes do planeta. E mais tarde, Magneto tenta inverter o processo para eliminar toda a população humana. O cérebro não foi construído apenas pelo Professor Xavier. Nos quadrinhos, ele contou com a ajuda de Magneto quando os dois ainda eram aliados e sonhavam em proteger os mutantes juntos. Anos depois, a máquina passou por diversas reconstruções e ganhou tecnologia do Império Shi'ar, ficando poderoso o bastante para localizar praticamente qualquer mutante na Terra em poucos segundos. Cada nova versão também exigia enormes medidas de segurança que sempre foram muito caras. A diferença entre encontrar alguém e exterminar uma espécie inteira pode ser apenas uma decisão de quem controla essa máquina. Os floretes e sabres. As espadas do Noturno são sem dúvida uma das partes mais únicas do seu estilo de luta. Enquanto a grande maioria dos X-Men confia em poderes destrutivos ou armas de alta tecnologia, o Kurt Wagner prefere algo muito mais clássico: floretes, sabres e até espadas de pirata.
Ele encara o combate quase como se fosse uma apresentação de esgrima, misturando técnica pura, velocidade e muitas acrobacias. E o funcionamento disso na prática é mortal. O Noturno usa sua agilidade sobre-humana em conjunto com seu poder de teletransporte para aparecer e desaparecer bem no meio dos inimigos, criando ataques absurdamente rápidos e imprevisíveis. E ele ainda tem um truque. Graças à sua cauda, ele consegue segurar uma terceira espada com firmeza, podendo lutar com 3 lâminas ao mesmo tempo. Isso faz dele um dos espadachins mais difíceis de se acompanhar em toda a Marvel. Essas espadas combinam inclusive perfeitamente com a personalidade dele. Apesar do visual assustador, Kurt sempre se inspirou nos antigos heróis de capa e espada, preferindo lutar com honra e elegância. No meio de mutantes que destroem cidades, ele prova que a técnica também cria guerreiros incrivelmente perigosos. A lança, a cimitarra e o arsenal pesado. Quando pensamos no Cable, é impossível não lembrar dos fuzis gigantes e do arsenal pesado. O Nathan Summers veio de um futuro sombrio e dominado por guerras, onde essas armas imensas e equipamentos absurdamente avançados são a regra do jogo. Mas apesar de carregar todo esse equipamento de ponta, a sua ferramenta mais especial é a lança conhecida como Cimitarra. Ela foi criada pelos Ascani, o grupo que treinou o Cable lá no futuro, e representa a mistura perfeita entre tecnologia futurista e poderes mutantes. A Cimitarra não é uma lança comum, ela funciona como um amplificador para os poderes psíquicos dele, canalizando a sua telepatia e a sua telecinese para gerar ataques muito mais poderosos. E isso é vital para o personagem. O Cable gasta uma quantidade colossal de energia o tempo todo apenas para impedir que o vírus tecno-orgânico consuma o seu corpo. A Cimitarra permite que ele use seus poderes em combate de forma muito mais eficiente, sem se destruir no processo. Durante a saga As Aventuras de Ciclope e Fênix, onde acompanhamos a guerra contra o Apocalipse, vemos o quanto essa arma é importante como um símbolo da luta dos Ascani. As Gazuas. Pode parecer loucura que uma ferramenta tão simples esteja na nossa lista, mas as Gazuas da Tempestade contam uma parte incrível da história dos X-Men. Antes de se tornar uma deusa dos ventos ou uma das maiores líderes mutantes do mundo, a Ororo Monroe precisou sobreviver como uma ladra nas ruas do Cairo, lá no Egito. Ainda criança, ela foi treinada por um dos maiores ladrões da região, aprendendo na prática técnicas de espionagem, infiltração e roubo. Essas habilidades continuaram com ela, e por isso ela esconde pequenas Gazuas no próprio traje. Para quem não sabe, Gazuas são ferramentas usadas para arrombar fechaduras sem precisar da chave. Por mais que a Tempestade tenha um dos poderes mais destrutivos da Marvel, capaz de controlar aí a natureza, ela é inteligente o suficiente para saber que nem sempre poderá contar com isso. Esse item mostra um lado da Ororo que muita gente esquece. Antes de ter o nível de uma divindade, ela foi uma sobrevivente que aprendeu a vencer usando inteligência, agilidade e os truques das ruas. As luvas de couro. Para fechar, temos as luvas de couro da Vampira. Elas podem parecer só um detalhe de design do uniforme, mas na verdade representam a maior limitação e a maior ferramenta da personagem. O conceito da Vampira é o oposto da maioria dos X-Men. Enquanto os outros usam equipamentos para amplificar poderes, o traje dela é feito para impedir que seu próprio poder machuque as pessoas ao redor. Como a mutação dela funciona por contato direto com a pele, a Vampira acaba absorvendo memórias, habilidades, força e até outros poderes de forma totalmente involuntária. O grande problema é que isso pode deixar a vítima desacordada ou até colocar a vida dela em risco. Por conta desse perigo constante, o traje precisa cobrir o corpo todo, especialmente as mãos, para evitar tragédias acidentais. Durante anos, nos quadrinhos, essas luvas foram o maior símbolo da luta interna da personagem com os próprios poderes e também do seu isolamento. O simbolismo é muito forte. Enquanto outros heróis precisam vestir armaduras ou segurar armas para lutar, a Vampira precisa remover a sua proteção para liberar o seu lado mais perigoso. E se você chegou até aqui, deixa o likezão no vídeo, se inscreva no canal Nerdia e até a próxima!